como assim a sua maior vantagem é ser vir de baixo? Calma, eu prometo que até o final do vídeo a gente não vai romantizar origens, vidas difíceis aqui, não é esse o ponto do vídeo, mas eu prometo que até o final, talvez vocês consigam enxergar a própria origem de vocês, a própria vida de vocês com a mesma lente que eu escolho enxergar a minha. Muito prazer, meu nome é Eduarda, eu tenho 25 anos e hoje eu sou dona de mais de 3 CNPJs. Em um deles a gente tem mais de 180 funcionários e o meu carro-chefe, digamos assim, é a prestação de serviço de limpezas em hospitais. Mas isso não é herança, isso não é algo que alguém me deu, isso foi algo que eu construí. E eu morro de orgulho disso. Sejam bem-vindos, esse aqui é um dos espaços do meu escritório. Eu entro aqui constantemente e eu só sei agradecer a Deus por Ele ter me permitido estar nos lugares que eu estava, por ter me permitido ser tão resiliente diante de tantas adversidades que eu passei aí nesses 5 anos e continuo passando, gente, porque não significa que porque você atingiu aquele seu objetivo que a sua vida está resolvida ou que você não vai querer mais coisas ou que não vão existir desafios, porque empreender aqui no Brasil, a sua jornada, saiba que ela vai ser repleta de momentos difíceis, de noites às vezes mal dormidas, de angústias, de não saber o que vai acontecer, porque esse é o país que a gente vive. Mas eu não acredito que a gente deva deixar isso desanimar, porque empreendimento muda vidas. Foi o que mudou a minha. Eu venho de uma cidade muito pequena, que tem 3 mil habitantes, e se chama Passa 20. Eu sou mineira. Sim, não tenho sotaque, eu sei, mas esse é um ponto dolorido pra mim, uai. E atualmente eu moro em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Comparado à minha cidade natal, é uma metrópole, né? É uma metrópole. Não sei se está certo, mas enfim, continuemos. E foi aqui que eu fui capaz de mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas que eu amo, viver coisas, ter esse escritório que eu sempre sonhei, sempre quis, sempre tive essa vontade, mas eu não viabilizava, eu não enxergava como eu faria as coisas que eu fiz tão cedo, porque eu comecei a minha empresa com 20 anos. 20 anos e um sonho, gente. E agora a gente está aqui com 180 funcionários, expandindo, e eu não podia ser mais grata por tudo que me aconteceu, por tudo, toda a minha história, porque eu tenho certeza absoluta que foi isso que me trouxe até aqui. Então, agora a gente vai abordar os 5 tópicos em específico que eu gosto de enxergar como vantagens que a minha origem humilde me deu ao tentar realizar qualquer coisa na minha vida, seja o empreendimento, seja perder peso, seja qualquer coisa, porque no fundo, gente, a gente é capaz de realizar qualquer coisa, a gente é capaz de aprender qualquer habilidade. Você só precisa estar disposto a passar pelo processo de ser ruim, pelo processo de frustração, de não conseguir fazer aquilo, porque uma hora você vai ser capaz, só que vai levar tempo. E muitas vezes a gente não está disposto a passar por esse período chato, esse período que nós não vemos resultado, esse período que cada evolução leva meses. E aí você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque não adianta nada a gente bater aqui esse papo e você achar que qualquer coisa que você queira fazer, seja empreender na internet, seja empreender no mundo real, vai ser algo que você vai estalar os dedos, que eu não consigo fazer, vocês acreditam nisso? Enfim, não consigo fazer aquele barulhinho com os dedos. Mas você vai conseguir fazer isso no estalar de dedos, sabe? Não. Isso não acontece em nada que a gente se propõe a fazer na nossa vida. Tudo leva tempo, tudo demanda muito esforço, muito trabalho, muita abdicação de momentos com pessoas que você ama, de diversão, de diversas coisas que a gente às vezes escolhe priorizar na nossa vida. Então, a primeira mensagem que eu quero passar para vocês é essa: não vá enxergar esse vídeo achando que eu tô vendendo aqui para vocês sonho, falando que vai ser muito fácil, que você consegue de uma hora para outra. Não. Eu sempre falo para mim mesma sobre o propósito desse canal. Eu não tô aqui e nem nunca quero estar para brincar com o sonho das pessoas, porque há 5 anos atrás, há 6 anos atrás era eu, e eu continuo consumindo muito conteúdo aqui nas redes sociais, porque eu amo o YouTube, mas era eu assistindo outras pessoas dando seus depoimentos, falando sobre as suas vidas e sonhando em realizar um pouquinho daquilo ali. Então eu jamais vou vir aqui e vou tentar vender
facilidades para vocês, que ganhem dinheiro fácil e rápido da sua casa. Cara, eu não acredito nessas coisas. Me desculpa, se você está procurando esse discurso, esse vídeo não é para você, tá? Pode fechar, muito obrigada, porque eu realmente quero conversar aqui com pessoas que saibam que, ok, eu não tive todos os privilégios que muitas pessoas têm, minha origem não é tão forte, tão boa quanto de outras pessoas, mas eu posso olhar para aquilo com a ótica, com a lente de que como eu posso fazer o melhor diante daquilo ali que eu tenho. Quais foram as coisas que ter passado por isso tudo me ensinou que eu posso trazer hoje para aquilo que eu esteja que eu esteja tentando fazer e que vai me ajudar a alcançar aquele objetivo? Então, agora eu vou olhar aqui a minha colinha, tá? Então, as 5 vantagens de vir de baixo. Ok? Vantagem número 1, resistência extrema. Como assim? Cara, quando você é pobre, quando você vem de uma realidade difícil, a gente geralmente já passou por tantas coisas difíceis, ruins na nossa vida, que a gente meio que cria uma casca em relação a essas situações. E saiba que se você, principalmente, você está olhando esse vídeo com o pensamento de quero empreender, saiba que você vai passar por situações extremamente difíceis. Ainda mais, cara, a gente empreende aqui no Brasil. Hoje nós temos a situação X. Daqui a uma semana você pode ter a situação Y. Então, você lidar com isso, com essa incerteza, com essa insegurança, quando você tem pessoas sob a sua responsabilidade. Porque, gente, não é só o glamour bonitinho de vir aqui e falar, eu tenho 180 funcionários. Cara, são 180 famílias, 180 pessoas que dependem diretamente de que eu produza, de que eu consiga pagar todas as contas e cumpra com a minha obrigação com eles. Porque, assim, independentemente de concordar, discordar de CLT, de regras trabalhistas, do que for que você tenha de pensamento sobre as políticas brasileiras, saiba que a partir do momento que você decidiu, quero empreender, quero empregar pessoas, você está brincando com a vida dessas pessoas. E essa é uma responsabilidade tão grande que nós, os empregadores, os empreendedores, a gente enfrenta, que, cara, não existe a possibilidade de você não conseguir cumprir com todas as suas obrigações, independentemente de você concordar ou não. Isso é algo que eu sempre deixei bem claro para mim, porque é muito fácil você se deslumbrar quando os resultados começam a chegar, mas eu sempre olhei para aquilo ali, para o dinheiro que entrava na empresa, não é um dinheiro meu, é um dinheiro que eu preciso cumprir com 89 mil obrigações, cara. Então, ao ter essa resistência, ao estar disposto, ao estar preparado, não é nem estar disposto, porque às vezes a gente não está disposto a passar por um maior problema numa sexta-feira às 7 da noite, igual aconteceu hoje é domingo, detalhe, mas igual aconteceu sexta-feira. Agora eu tive um problema enorme em um dos meus contratos e vai lá eu para o hospital, 8h30 da noite, resolver pepino. Às vezes a gente não está disposto, mas você já passou por tanta coisa, por tanta dificuldade na sua vida, que você tem aquele jogo de cintura para conseguir sair daquilo ali, para conseguir enxergar com óticas diferentes. Lá em 2020, quando eu comecei a minha empresa, eu atendia majoritariamente condomínios. E aí veio o que nós sabemos que veio, que eu não sei se eu posso falar aqui no vídeo do YouTube, e eu peguei o meu primeiro contrato em hospital. Quando eu peguei esse primeiro contrato no hospital, os preços de todos os itens que são necessários para a limpeza, como álcool em gel, máscara, touca, o EPI necessário que o colaborador precisa quando está efetuando a limpeza do hospital. Cara, estava tudo tão caro, mas tão caro que eu não sabia como eu ia conseguir arcar com o valor que eu ganhei o contrato para o que estava me custando comprar o material, mais pagar colaboradores, impostos, etc. E aí, o que eu poderia ter feito naquele momento? Ter me desesperado e ter falado, não, eu não consigo, isso aqui não é para mim, porque a gente tem a gente tem medo. Eu acho que o pior defeito que qualquer pessoa pode ter é você se deixar ser controlado pelo medo. Não tô te falando para ser irresponsável, fazer coisas, brincar com a vida das pessoas quando você não vai conseguir cumprir. Só que, cara, se você às vezes não cometer alguma loucura, digamos assim, pegar algo sem saber de fato como você vai realizar, você não vai nunca chegar do outro lado, de ver a coisa feita, sabe? Eu não sei se isso ficou claro, mas eu espero que tenha. Vamos voltar.
Eu não sabia muito bem como que eu ia fazer, como eu ia arcar. Gente, tinha empresas vendendo uma caixa de máscara que hoje me custa R$ 5 por 65. E o que eu fiz naquela época? Ao invés de eu me desesperar e falar, não vou conseguir, deixa eu entregar o contrato e me impedir de ir para um próximo nível, eu sentei, analisei, olhei para todos os lados possíveis, o que eu gostaria de fazer, o que eu poderia fazer. E me veio, adivinha o quê? Um novo negócio em mente, que tudo bem, eu estou tendo necessidade de comprar materiais. Por que ao invés de eu não ir lá na loja comprar 15 mil em material, que eu vou comprar todos os itens que eu preciso, deixa eu procurar a marca que produz o álcool, a marca que produz a máscara. E nasceu um novo braço da minha empresa, que não é tão grande quanto eu gostaria, porque eu sou muito controladora, confesso, e eu não consigo deixar certas coisas para outras pessoas fazerem e focar nesse braço do meu negócio, que é a revenda. Mas foi lá atrás, lá em 2020, meados de julho, agosto, eu estava em um outro escritório. Foi por isso, por conta da minha necessidade, do meu clique, de tipo, eu tô com esse problema, como eu posso resolvê-lo? Que me surgiu esse outro negócio. Então, quando a gente passou por tantas dificuldades na nossa vida, a gente meio que cria exatamente isso que eu falei antes, essa casca em volta de nós, e você não se desespera em situações que muitas outras pessoas se desesperariam, porque uma pessoa que herda uma empresa, vamos colocar aí, não tenho absolutamente nada contra isso, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Se você algum dia quer ser rico, quer ter empresa, pare de odiar outras pessoas que estão nessa posição, e não interessa se elas estão nessa posição porque elas construíram, porque elas herdaram, porque elas ganharam, não interessa, cara, foque em fazer o seu e ponto, acabou, porque você ficar criticando uma coisa que você tanto quer, você meio que afasta, eu acredito nisso pelo menos, que você afasta aquilo de se tornar algo mais real dentro da sua própria vida, entende? Mas sobre resistência, é isso. Eu acho que eu consegui definir bem. Eu gosto de olhar como a minha resistência como um superpoder nos meus negócios. Eu não vou me desesperar diante de nenhuma situação que aconteça. Eu vou pegar, parar, vou olhar e eu vou analisar qual é a melhor forma de fazer isso. E, olha, tem dado muito certo. Tá, são 5 anos, é óbvio que a gente não é uma empresa perfeita, eu, como falei antes, sou uma pessoa controladora, mas a gente tem conseguido crescer nesses 5 anos e eu realmente vejo muito futuro nos próximos, para aqui, para o que eu estou fazendo e para o que eu planejo continuar fazendo. Vantagem número 2, a gente tem, que está muito relacionada a essa primeira, tá? Mas a gente tem essa criatividade para resolver problemas tão grandes. Olha o que eu fiz, gente. Eu tinha um problema que eu não ia conseguir pagar, não ia conseguir arcar com as minhas obrigações. Ao invés de eu me desesperar, eu fui lá e eu criei um outro negócio. Isso é legal, cara, isso é foda. Eu acho que era essa palavra que eu queria falar. Isso não é legal, não é exatamente o que eu queria dizer. A gente consegue fazer muito com pouco, sabe? Porque se você não tem todo o equipamento, se você não tem todo o material, se você não tem a condição perfeita, cara, faz com o que você tem, até que você esteja na situação, no momento que você vai conseguir entregar o melhor. Por exemplo, quando a gente começou a limpar os hospitais, que eu ganhei esse contrato emergencial, eu não tinha enceradeira, que enceradeira é uma máquina que eu acho que algumas pessoas devam conhecer, mas é uma máquina que facilita muito na limpeza, no rendimento. Existem diversas máquinas, na verdade, aí nesse mundo de limpeza que podem facilitar muito, que podem otimizar muito o tempo que a equipe fica ali fazendo aquele serviço, etc. Mas eu não tinha nenhuma dessas máquinas. Era, na época, que estava tudo muito caro, estava tudo muito inflacionado, cara, por conta da situação anual, do que o mundo estava vivendo. Eu lembro que eu cheguei a cotar uma enceradeira por R$ 3.000. Eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro na época, cara. Então, a gente foi criativo e trabalhou com o que nós poderíamos trabalhar, com o que eu era factível, com o que eu, de fato, conseguia entregar naquele momento. Não significa que você vai entregar porcaria, principalmente quando se trata de limpeza em hospital, gente. Cara, é uma seriedade tão grande. Eu tô ali, sempre que eu paro e eu tenho uma reunião com as meninas, e às vezes a gente precisa dar um chega pra lá na equipe, dar uma corda, dar aquele bendito esporro, que infelizmente acontece, apesar de ser uma parte que eu detesto do negócio, mas ossos do ofício, né?
Eu sempre falo para elas, gente, pensem, pode ser amanhã ou depois a família de vocês que vão estar no hospital, que vai estar em um desses leitos. Como que você gostaria que o leito tivesse sido limpo? Sabe? Então, a gente precisa olhar para as coisas com mais empatia, gente. Eu gosto sempre de parar, analisar, ao invés de pensar quanto dinheiro eu vou gastar para resolver esse problema. Eu sempre olho com a ótica de qual a maneira mais inteligente que eu consigo resolver isso. A gente tem um superpoder que é a nossa criatividade, porque se você não tinha... Vamos dar um exemplo. Eu não tinha muitas bonecas para brincar quando eu era criança. Eu lembro de vir aqui para Volta Redonda passar férias na casa dos meus avós e a gente ia numa vizinha que morava perto e ela tinha muitas Polly Pockets e era meu sonho ter aquelas coisas para brincar, ter aquelas sopinhas. E eu nunca tive, não me achem que eu estou me fazendo de vítima, que coitadinha, não, cara, não tive, tá tudo bem, eu sobrevivi, não morri por isso. Mas eu me lembro de quando voltar para minha cidade, eu tentei fazer essas mesmas Polly Pockets, óbvio que não consegui, né? Mas eu tentei fazer tudo em desenho, sabe? Eu desenhava o bonequinho, eu desenhava a roupa e foi com aquilo que eu brinquei durante muito tempo da minha infância e eu me divertia. Óbvio que não era tão legal quanto as Polly Pockets de verdade, mas eu consegui me divertir. Eu consegui olhar para aquilo de uma maneira diferente, que na época eu confesso para vocês que eu nem tinha muita noção, eu não sabia, tipo, por que a fulaninha tem e eu não posso ter? Eu não sei, porque nós quando somos crianças a gente romantiza muito as coisas, né? E eu lembro de ficar feliz com tão pouco, com coisas que se você parar para pensar hoje, eu sendo uma adulta, não tem tanta importância assim, mas que me faziam tão felizes quando eu era pequena. E esse é um dos valores, essa é uma das coisas que eu tento carregar sempre comigo e trazer para os meus negócios também. Sempre esse olhar criativo de como eu posso tentar resolver esse problema, essa situação, da melhor maneira possível. Não se desespera, não deixe os seus sentimentos, gente, te dominar. Porque quando você deixa os seus sentimentos te dominar, seja ele bom, seja ele ruim, você só vai tomar decisões péssimas, que não vão fazer bem para o seu negócio, que não vão fazer bem para si mesma. Ok? Ok. Agora a gente vai para um terceiro ponto que eu também me orgulho muito, que é a vantagem 3. Conexão genuína com as pessoas. Vocês lembram que eu comentei mais cedo que eu tenho uma colaboradora que está comigo já tem 5 anos, ela foi a minha primeira funcionária e ela continua comigo até hoje. É óbvio que existem momentos que a gente precisa alinhar expectativas, a gente precisa passar o feedback, dizer o que está legal, o que não está legal. Afinal, eu tenho meu colaborador, mas eu também tenho o meu cliente que me cobra. Que se você acha que lidar com o chefe é ruim, vai tentar lidar com o cliente. Meu Deus do céu, gente, olha. Eu não sei se é porque eu não tive tantas experiências com chefes tão ruins assim, e eu realmente tento fazer a diferença na minha empresa, e ser uma chefe diferente, mas, olha, lidar com o cliente não é fácil. E esse é um papo que a gente pode vir bater aqui em algum outro momento, caso vocês queiram. É só deixar comentando aqui embaixo, porque eu não posso voar e me perder do objetivo. Conexão genuína com as pessoas. Então, gente, eu não sou simplesmente uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que ganhou a empresa, que teve dinheiro, que teve tudo fácil na vida. Não, cara, antes de eu estar aqui sentada nessa cadeira, eu fui funcionária, eu fui colaboradora de outras pessoas. E eu nunca achei que... E ninguém vai me colocar na cabeça, gente, que eu tenho que olhar para o meu funcionário como meu inimigo. Não. Apesar de a gente vir de um país onde... Infelizmente, a maioria das pessoas olham para os empresários como os inimigos. Nós somos os swings. Eu estou aqui sentadinha na minha cadeira, não fazendo absolutamente nada, enquanto eles estão lá ralando, trabalhando para receber R$1.500 por mês, o que uma pessoa hoje faz com R$1.500 por mês, né? Mas, mais uma vez, eu vou voando porque o tópico do vídeo não é esse. Só que eu sempre tentei, desde o início, olhar... Até por eu ser tão nova. Eu comecei isso tudo com 20 anos. A minha primeira colaboradora tem 40, 45. Ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, que está comigo e que pôde, no decorrer desses 5 anos, ver como eu cresci, ver como eu evoluí, mas que nada disso subiu a minha cabeça, digamos assim. Eu sempre tento olhar, tratar o funcionário, ele é uma pessoa que tem filhos, que tem família, que pessoas amam, que pessoas não gostam, que mesmo alguém que fez alguma merda muito grande, gente, porque...
Não tô aqui para vender para vocês o discurso de que eu sou a empresária perfeita, minha empresa é perfeita. Não, cara, eu tenho funcionários que estão comigo isso aí há 5 anos, tenho pessoas que entram que não ficam um mês, porque não entende a complexidade do trabalho, que você vai trabalhar e você vai trabalhar muito, que você é 12 horas, 12 por 36, né, a escala de trabalho da maioria do pessoal no hospital, que você vai limpar sangue, você vai limpar vômito e outras excreções humanas, etc. Então, tem gente que não está preparada para aquilo. Só que eu não vou tentar nunca, mesmo se for alguém que me deu um problema muito grande, olhar para aquela pessoa como se eu fosse superior e ela... Cara, é uma relação, sabe? Tipo, eu preciso da minha equipe para minha empresa continuar, porque eu não vou ser capaz de entregar um hospital limpo sozinha. E eles precisam de mim para pagar o salário deles, para cumprir com as minhas obrigações, para fornecer o material necessário para que eles executem o trabalho. Então, essa empatia genuína que eu busco ter como posicionamento principal na minha empresa, eu não quero que eles olhem para mim com medo. Eu quero que eles me respeitem? Sim, eu quero que eles me respeitem porque eu preciso ser respeitada, mas eu não acredito que eu vou ganhar isso sendo uma pessoa grossa, sendo uma pessoa mal educada, porque, gente, eu já vi cada coisa. Eu já passei por situações que realmente dá vontade de você pegar e você voar no funcionário, que, meu Deus do céu. Mas, assim, que eu não posso fazer isso, né? Como empresária, como empresa, jamais você deve deixar as suas emoções te dominarem. Aquilo que eu falei anteriormente. Mas, assim, tem gente que realmente testa a nossa paciência, só que, cara, não interessa. Eu sempre vou escolher tratar essas pessoas com empatia, com carinho, sendo uma pessoa extremamente educada. Até porque, em casos que eu tive a outra pessoa... Porque, assim, gente, vamos colocar aí, você trabalha como CLT e você está sendo demitido. Muita gente não tem nem a noção de que o que ela vai receber ali de rescisão é o salário dela, caso ela cumpra o aviso prévio, férias proporcional, 13º salário proporcional e acabou. O que tem além disso é os 40% mais o FGTS que está retido, mas infelizmente a gente é uma população tão sem educação que eles não sabem nem que é isso, sabe? E aí às vezes a pessoa chega aqui achando que vai receber milhões na sua rescisão e não é isso. Já tiveram muitos casos da pessoa ficar nervosa, falar absurdos, mas eu sempre mantive a minha empatia, porque eu sempre olho para essa situação como, poxa, se ela está reagindo desse jeito é porque ela não sabe, ela não entendeu muito bem o que é, o que ela recebe, quais são os direitos dela, quais não são. E a minha postura sempre é explicar com a maior calma do mundo e deixar bem claro para todo mundo, olha, se ainda te restar alguma dúvida, o que for, você pode tranquilamente procura um advogado, procura o Ministério do Trabalho. Hoje a gente tem a internet, inteligência artificial. Tira uma foto, manda para a inteligência artificial e pergunta, tá certo essa rescisão? A minha empresa está pagando tudo que... Porque eu entendo ter essa desconfiança para com a empresa, porque, infelizmente, gente, assim como a gente tem funcionário filha da puta, a gente tem muita empresa filha da puta. Muita empresa. E esse tipo de gente, o que eles merecem? Eles merecem um belo de um processo na justiça. Eu fico muito chateada quando eu tenho problemas trabalhistas, porque eu realmente tento fazer tudo ao máximo correto. Eu cumpro com todas as minhas obrigações. Não tem uma obrigação que eu tenha como empresária e eu não tenha cumprido. Porque, cara, não existe um mundo onde eu não vou fazer isso, sabe? Eu não consigo olhar para aquele dinheiro que entra como um dinheiro meu, porque não é. Nem o que sobra, nem o lucro. Eu tenho que ter um salário, acabou. Não é festa, gente, é um negócio, cara. Se você planeja crescer, se você planeja conseguir fazer isso por muitos anos, você precisa olhar para isso com a seriedade que é necessária. É muito mais gostoso, gente, é muito melhor quando você é capaz de crescer consistentemente. Aí, nesse momento, eu não estou falando nem da empresa, não. Eu estou falando da nossa vida particular. Cara, hoje eu já tenho meu apartamento, eu estou mobiliando ele, estou fazendo as coisas aos pouquinhos, bonitinho, conforme eu posso, conforme o meu salário permite. Eu não vou simplesmente pegar o que sobra da empresa e fazer isso, sabe? Cara, não é assim que funciona, pelo amor de Deus. E eu já voei de novo, mas tudo bem. Vamos agora para a vantagem número 4. Valorização do que tem. Gente, eu falei para vocês que eu entro aqui todos os dias e eu agradeço a Deus. E isso é verdade. Eu tenho o costume de colocar assim a mão no coração e agradecer. Falar, meu Deus, muito obrigada pela saúde, por me proporcionar estar aqui hoje. Perdão. Ai, meu Deus. Desculpa, gente.
E eu não vou cortar essa parte, porque a intenção é que o vídeo seja o mais natural possível. A gente está tendo uma conversa. Eu ainda tenho muita timidez, muita dificuldade em frente à câmera, e eu estou iniciando um projeto para quebrar isso. Então, se não está perfeito, eu espero que o som esteja bom, que é o mais importante, e que vocês estejam conseguindo captar aquilo que eu estou falando. Se não tiver ficado muito organizado para vocês que estão consumindo, eu peço desculpa. Eu prometo que eu vou estar nos próximos vídeos sempre, constantemente, tentando melhorar essa minha habilidade de falar com a câmera, mas eu confesso para vocês que é algo que ainda me causa... é aquele nervoso, aquele frio na barriga, sabe? Mas vamos continuar, que eu estou fugindo demais do assunto. Eu tenho essa mania, eu começo a falar aqui, eu vou parar lá na China, mas certo. Valorização do que tem. Eu sei de onde eu vim e eu sei que eu não quero voltar para lá, certo? Então, cara, eu valorizo muito tudo que eu conquistei, tudo, sabe? Eu poder ter essa câmera que tá me gravando, eu poder ter esse computador, eu poder ter esse espaço, eu poder ter férias. Não no momento que eu quero, sabe? Mas assim, porque, gente, eu trabalho muito, tá? Não vem achar que a gente que é dono de empresa não trabalha, porque, olha, a gente trabalha muito. Ser funcionário, em alguns aspectos, é muito bom, porque você tem que cumprir carga horária, você vai, trabalha, executa a sua função naquele período de tempo, nas 8 horas, nas 12, o que for, e depois você vai para casa e acabou. Nós não, a gente continua sempre ali ligado, pensando. Hoje é domingo, eu acabei de receber uma mensagem, teve uma colaboradora que furou o dedo, tenho que abrir CAT, tenho prazo para abrir CAT, eu não tenho equipe funcionando agora, então quem tem que fazer? Sou eu. Eu não tô reclamando de nada disso, gente. Eu sou muito privilegiada por poder ter o que eu tenho, mas é exatamente essa a questão, sabe? Eu sei que pessoas que às vezes vieram de circunstâncias diferentes das minhas e hoje têm uma empresa que fatura o que eu faturo e tomam decisões e fazem coisas assim, cara, compra um carro. Tipo assim, você vai comprar um carro de 200 mil reais. Primeiro, por que você precisa de um carro de 200 mil reais, gente? Tem certas coisas que não entram na minha cabeça. Pode ser que algum dia eu faça, até pode ser que algum dia eu faça, porque a gente é hipócrita, né? O que a gente mais gosta de fazer é cuspir e cair na testa. Todos nós. E que bom que a gente é assim, porque significa que a gente está em constante mudança. Porque se você for a mesma pessoa que você era amanhã, de ontem, você não está fazendo algo de útil com a sua vida, cara. Algo de errado não está certo, sabe? Só que, assim, eu ainda tô num momento que eu já sou muito grata pela minha vida, porque eu já sei que eu vivo melhor do que 80% da população brasileira, cara. Mas eu realmente ainda consigo ver que a minha vida não tá resolvida pro resto da minha vida. Tipo assim, eu ganho esse salário que eu considero muito bom enquanto eu tiver a minha empresa, enquanto eu tiver com contratos ativos, enquanto eu estiver prestando serviços, e tudo bem, mas e se amanhã eu não tiver? Eu tô rica? Não, cara, porque eu não consigo... gente, não é tão glamuroso quanto parece. Apesar de eu não estar preparada ainda para abrir números aqui, eu quero abordar com vocês sobre em um dos próximos vídeos que eu quero gravar a respeito de uma dívida que, ao você ter empresa, você vai ter, principalmente ao empregar pessoas, mas eu ainda não estou preparada para essa parte, sabe? Eu quero mais deixar a mensagem de que valorize a sua conquista, valorize aquilo que você sonhava tanto e hoje você teve. Então, não é que eu olhe com medo de perder tudo isso, não. É porque eu realmente consigo enxergar que dá para eu fazer isso de uma maneira mais consciente, que vai ser mais constante e que vai me levar mais tempo, às vezes, para conseguir conquistar algumas coisas que sejam particulares, ou até mesmo na empresa, de faturamento, o que for, etc. Mas que vai ser um crescimento consistente, que eu vou estar cumprindo com as minhas obrigações. Vou sempre bater nessa tecla aqui com vocês, tá, gente? A gente tá no Brasil, a gente precisa seguir as regras e ponto, acabou. O mínimo que seu funcionário merece é isso, que você cumpra com as suas obrigações trabalhistas, sociais, todas elas. E por último, gente, que eu realmente acho que é a que mais me mantém aqui até hoje e que vai me manter para tudo aquilo que eu quiser fazer na minha vida, que é a motivação inabalável. Como assim, Eduarda? Motivação inabalável. Deixa eu ler aqui o que eu escrevi para ver se é exatamente
Exatamente. A quinta vantagem é a motivação inabalável. Quando você sabe o que é não ter, você luta de um jeito diferente para não voltar para lá. Não é medo, é combustível. Exatamente isso. Eu não tenho medo de retornar para a vida que eu tinha antes. Não, cara, eu não quero. Eu sei, eu não vou glamorizar a realidade que eu vim, as coisas que eu passei na minha vida, e nem você deve, mas isso pode te servir como um combustível, como, putz, eu já sei como é viver aquilo ali e eu não quero mais. Agora que eu tenho o gostinho de viver algo diferente, eu vou batalhar, cara, eu vou continuar constantemente correndo atrás, lutando, indo para que isso só cresça, para que isso só continue. E a gente ter o poder de fazer isso por outras pessoas também, gente, assim, essa eu acho que é a minha maior missão aqui. É ser capaz, não acho que eu consigo fazer isso com tanto afinco, fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu tenho limitações, gente. Cara, infelizmente, eu sou contratada por prefeituras com um valor determinado. O lucro não é algo que é altíssimo, como eu já falei para vocês antes, então eu não consigo dar tantos benefícios, dar salários melhores, como eu gostaria de fazer pelas pessoas que trabalham comigo. Mas eu realmente acho que eu estou no caminho, que eu estou na construção disso, porque eu quero trazer outras pessoas para fazer isso que eu fiz por si mesmas. E o mais legal disso tudo é que a gente acaba ajudando outras pessoas no caminho, de verdade. Hoje eu tenho funcionários que poderiam sair de onde trabalham comigo para trabalhar em outro lugar que ganhariam mais, que teriam outros benefícios, mas que eles não fazem porque a gente criou um laço tão genuíno, nós somos parceiros, sabe? Eu sempre falo para eles que eu preciso deles para que a empresa continue, que eles são a parte vital, que o que eu faço aqui é muito importante, é muito necessário, é muito trabalhoso, sim, mas eles são a equipe que faz é a equipe que faz a máquina girar, que faz o meu contrato ser atendido, que aí eu recebo, e aí eu consigo pagar as pessoas e cumprir com todas as minhas obrigações, porque isso é um ciclo, gente. A gente vai estar sempre tendo preocupações diferentes, sempre vai estar tendo desafios diferentes. E o que eu gosto de fazer é comemorar cada pequena vitória. Eu comemoro todo mês quando eu consigo pagar o salário dos meus colaboradores. Eu comemoro todos os meses quando eu faço uma venda, quando eu ganho uma licitação. Qualquer coisa, qualquer ato, qualquer coisa é motivo de celebração. Esse é o ponto. Eu acho que eu já falei demais aqui nesse vídeo. Mas, para a gente finalizar, eu queria bater um papo com vocês sobre como aplicar isso na vida. Como você pode transformar a sua origem em vantagem. Primeiro, você precisa parar de ter vergonha de onde você veio. Isso não é vergonha. Você não precisa se envergonhar de ter... Eu morei na roça, gente, literalmente. Roça, roça, roça. E aí depois eu fui para a cidade, que é difícil de explicar. Eu quero mostrar tudo para vocês ainda, em algum momento, se fizer sentido, se vocês quiserem ver. Mas o ponto aqui não sou mais eu. O ponto aqui é vocês. Já falei. Primeiro, para de ter vergonha de onde você veio. Certo? Certo. Segundo, identifica as habilidades que a sua origem te deu. Você é curioso? Você é resiliente? Você já passou por tanta merda que você consegue arranjar jeitos de sair ali daquele buraco de formas diferentes? Cara, essas são suas habilidades. Essas são as coisas que vão fazer com que você consiga sair do ponto A para o ponto B. Eu posso afirmar para vocês, 90% das coisas que eu sei hoje relacionadas a negócio, eu aprendi aqui, nas redes sociais, na internet, no YouTube. Hoje a gente ainda tem as inteligências artificiais que a gente não tinha 5 anos atrás. Eu imagino que eu poderia ter feito com essas ferramentas em mãos naquela época, mas treine-as. Sempre esteja atento àquilo que... Porque a gente tende, gente, e eu inclusive, tá? A gente tende a menosprezar muito as coisas que a gente foi capaz de realizar, de fazer, de passar. Eu, por exemplo, esses vídeos, é uma ideia tão longeva que tá comigo há tanto tempo, mas que eu sempre arrumei desculpa, que eu postei 4 vídeos e eu desapareci um mês, sabe? A gente tem que passar por esse processo, a gente tem que fazer as coisas que são desconfortáveis. E só de você já saber isso tudo, só de você ter essas 5 coisas que te acompanham, essas 5 habilidades que a gente discutiu aqui antes, eu não tô falando que vai ser fácil, tá? Mas você já vai estar muito à frente do que a maioria das pessoas, porque a verdade é que muita gente quer fazer pouco, tá satisfeito com o que tem e
Outra verdade é que, às vezes, pessoas que foram privilegiadas de ter uma educação muito boa, de ter uma vida que a gente olha e enxerga, talvez seja a vida que você queira dar para os seus filhos. Isso é uma coisa que eu penso muito, cara. Se algum dia eu tiver filho, como que ele vai aprender o que eu aprendi, a valorizar as coisas que eu valorizo, se ele não vai passar pelas dores que eu passei? Difícil, mas esse não é o ponto do vídeo. Deixa eu ver. Terceiro, use essas suas habilidades nos seus negócios. Seja uma pessoa diferente das outras. Não tente imitar o que outros empresários estão fazendo. Faça o seu. Estude muito, mas use esses mecanismos que você aprendeu nos seus estudos para aplicar aquilo da sua maneira. Porque no final, gente, vai ter muita gente te cagando regra, falando faz assim, faz desse jeito, faz assado. Cara, mas siga seu coração. Eu, durante todo esse tempo, eu sempre tento ser fiel a Eduarda. O que eu gostaria que, se eu fosse a funcionária, a outra pessoa fizesse? Eu sempre faço esse exercício quando eu vou ter alguma conversa difícil, quando eu vou fazer alguma coisa relacionada na minha empresa que me causa aquele calafrio, aquela coisa na barriga, sabe? Esse é um dos principais... Bom... Enfim, eu acho que eu já falei muito. Esse final não ficou tão bom quanto o resto do vídeo, mas tá bom. Resumo, vir de baixo não é desvantagem. É um treinamento intensivo para empreendedorismo. Eu estava tentando ler aqui embaixo. Eu preciso dos meus óculos de volta, mas é bem difícil gravar vídeo de óculos, gente. Fica dando reflexo. Enfim, saiba que você tem resistência que outros não têm. E que, se você veio de baixo, você não precisa superar a sua origem. Você precisa abraçar ela e transformar o seu dia a dia. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você se encaixa, se enquadra em alguma dessas coisas que a gente discutiu aqui hoje. Esse é o início de um projeto que eu estou fazendo agora no mês de outubro, que eu me comprometo comigo mesma a realizar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera!